E aí galera, Lucas Dias na área, e no episódio de hoje eu vou contar o lado B da história de Kaiju número 8. É um mangá que está sendo publicado e conta a história do Capitão Roshina antes dele entrar na força de tarefa e virar um vice-capitão, beleza? Então segue aí para mais conteúdo de Kaiju número 8. A gente começa com o Roshina treinando, mostrando toda a sua malevolência com as espadas, fazendo seu treinamento diário e uma memória pedindo para que ele desista das forças de defesa. A Era das Espadas já acabou. O seu poder de combate liberado para armas de fogo é muito baixa. Deixa eu simplificar as coisas para você. Esse estilo simples de luta não irá funcionar na era moderna. Você deve desistir, Roshina. Recentemente, os kaijus estão ficando grandes. Você não irá conseguir matar algum deles com as espadas e irá acabar sendo morto. Eu estou te dizendo para o seu próprio bem. Pare de tentar entrar para as forças de defesa somente utilizando as espadas e vire um instrutor. Isso são todas memórias, falas de outras pessoas que marcaram a vida do Roshina e ele está relembrando enquanto treina. E foi isso o que ele ouviu durante toda a sua vida. Mas bem, depois disso a gente passa para o presente, parte para o que parece ser o final daquela invasão do cogumelozão que a gente já até mesmo viu no anime. Vários desses cogumelos estão sendo destruídos pelos novatos e também tem o Kafka aqui abrindo os cogumelos gigantes, vendo aonde está o núcleo, vendo que eles têm órgãos reprodutores. Me parece que foi justamente nesse momento. O Kafka foi bem importante, diga-se de passagem. E o Roshina está vendo tudo isso, está revendo todos os feitos de todo mundo. Especialmente aqui na tela dele dá pra ver o Reno, e parece que ele ficou impressionado, já que essa foi a primeira vez que ele fez algo desse tipo, então o resultado do Reno foi realmente espetacular. Porém, depois que ele sai de sua sala, ele dá de cara com uma equipe de TV. E eles estão cobrindo, fazendo uma matéria sobre os novatos que acabaram de chegar nesse ano. O Roshina já fala logo que todos eles são realmente muito bons e tal. E a equipe de TV diz que todos estão sendo bem cooperativos e tal, mas que ele quer falar com o Roshina. Roshina já diz, pô, mas justamente eu, acabei de dar uma volta aí, você tem certeza que quer falar comigo? E não é sobre isso. Eu quero falar sobre os novatos com você. Esse ano parece que todos os novatos são realmente muito capazes e nós ficamos impressionados com o treinamento da Shinomiya. Roshina então fala que todo ano eles fazem um exame realmente muito certeiro, mas esse ano foi o ano em que eles fizeram o exame mais difícil de todos os tempos. Então a expectativa é de que tenhamos pessoas realmente muito talentosas no grupo dos novatos. Mas a equipe de TV continua. Além disso, eu quero fazer uma outra pergunta. É sobre o oficial Kafka Ibino. Ele parece ter menos força física do que os outros e também não parece ser muito bom assim. Por que vocês aceitaram ele nesse exame? E o Roshina diz que, bom, naturalmente eles não aceitam pessoas exclusivamente por causa do seu poder de combate. E também há umas mudanças de forma de pensar em como avaliar essas pessoas. Eu mesmo foi quem deu a aceitação para a contratação do Kafka Ibino, e foi por causa de alívio cômico. A equipe meio que fica sem entender, como assim alívio cômico? Eu mesmo fiquei surpreso pelo Roshina falar um negócio desse em frente às câmeras, mas ele não tá nem aí. Eles falam, como assim, cara? O que você tá fazendo? Ele é novidade. Ele é realmente um entretenimento e tanto. Eu mesmo nunca tinha visto alguém conseguir liberar 0% do seu traje. Mas apesar da falta de capacidade física dele, ele tem muito espírito e vai pra cima dos kaijus ativamente. Mas enfim, o ponto é que eu não
um desgosto de pessoas meio burras, assim, meio bobas, iguais a ele. E o repórter acaba perguntando, beleza, mas por quê? E aqui vem mais uma referência ao seu passado. Eu meio que sou uma pessoa que era como ele há muito tempo atrás. Alguém que corria feito um louco atrás do seu objetivo, mesmo com todas as pessoas constantemente dizendo para desistir. Ele tem esse mesmo espírito idiota que eu tinha. Com isso, o repórter pergunta de novo, pô, beleza, ele tem um espírito e tanto, então o que ele está fazendo nesse momento? O Hoshina diz que não tem nem ideia, provavelmente ele está em alguma atividade nesse exato momento sem que a gente peça, ele está fazendo algo extra. E nesse momento o Hoshina fala que irá fazer um treino privado. E como ele disse anteriormente, alguns novatos provavelmente estarão fazendo algum treino também à parte. Então você deve aparecer onde ele vai treinar para fazer algumas filmagens. E o cameraman fala, pô, beleza, é uma boa oportunidade, vamos lá. Chegando nesse local, o local está lotado. Olha quanta gente que tem no dojo treinando. Esse era para ser supostamente um tempo livre, mas todo mundo tá aqui. Os novatos desse ano são realmente muito proativos. E agora a gente vê alguns deles lutando. O primeiro que a gente vê aqui é justamente Haruichi Izumo trocando ali umas espadadas com o Reno. E até mesmo elogiando o Reno. Pô, nada mal, hein? Você já fez isso antes, Reno? E ele responde que somente umas poucas vezes na escola e ele acabou não sendo capaz de ver esse último golpe do Izumo, então parece que ele perdeu, né? Mas o Izumo ainda elogia, falando, não, que isso, cara, você também quase me pegou, então, pô, você é muito bom. Enquanto isso, a gente vê outra pessoa mais bruta aqui, batendo espada com força em cima de um pequenininho. E o repórter fica impressionado a ponto de perguntar quem é aquele lutador intenso. Qual é o nome daquele novato? E não é um homem não, é uma mulher. O nome dela é Hakua Igarashi e ela realmente é bem forte e luta bastante. Ela é a irmã mais nova da oficial Jura, da 2ª divisão. E enquanto eles estão falando sobre isso, chega justamente Aoi Kaguragi, que pede pro Hoshina lutar ali um pouquinho com ele, que ele quer aquecer, e o Hoshina fala, pô, beleza, vamos lá, vamos fazer uma partidinha. E aqui vão os dois. A Oi tenta já com força ir pra cima do capitão, que defende da primeira espadada sem problema nenhum. Ele de novo parte pra cima, mas de novo o capitão se defende facilmente e dá um golpe certeiro na cabeça. A Oi não teve nem chance contra o Hoshina. Ele nervoso ali agradece ao vice-capitão e diz que irá continuar treinando duro para um dia chegar perto do nível dele. E só lembrando, tá? O Aoi Kaguragi, ele é um dos melhores dos novatos. Ele tem realmente muito talento com Kendo e também ele sempre levou destaque pela sua força física. Mas bom, enquanto o Hoshina está apreciando sua nova leva de oficiais, a gente vê alguém bem espalhafatoso. Ele tenta dar várias espadadas que acertam o ar, mas logo em seguida leva uma espadada na cara. A gente vê que o Iharu está justamente lutando contra o Kafka. O Iharu ganhou do Kafka sem problema nenhum. Depois de receber esse golpe, o Kafka reclama ainda. Pô, por que você não pega leve comigo? E ele responde, pô, acredita em mim ou não, mas eu estava de fato pegando leve com você. Você realmente não tem experiência nenhuma, né? E ele fala, pô, eu realmente nunca pratiquei Kendo. Então eu posso assumir que todo mundo, incluindo você, Ishikawa, tem feito artes marciais para entrar na força de defesa aqui e tal. E o Ishikawa responde que já que ele não tem nenhuma experiência com Kendo, ele acreditou que ele tinha já experiência no judô, o Kafka, né? Porque todo mundo faz artes marciais para entrar na força de defesa. Se o Kafka não tem experiência com Kendo, talvez seja com judô. E não, ele também nunca treinou judô. Na verdade, ele nunca treinou nada. E até mesmo o Reno fica impressionado aqui. Pô, você não treinou nada na escola? Pô, não é possível, cara. E o Hoshina aqui responde, se intrometendo aqui na conversa da galera. Geralmente, a revisão do governo pede uma revisão das artes marciais. E todo mundo aqui tem experiência em alguma arte marcial, exceto você, Kafka. Ele, o quê? Por quê? Droga, eu tenho que aprender mais e treinar mais do que todo mundo. Vice-capitão Hoshina, por favor,
me instrua melhor e vamos para uma partida. Nesse momento que ele pede, todos os outros também querem ir para uma partida e o Hoshina, bem sorridente, fala que vai ajudar todo mundo, que não se preocupe, que ele vai bater em todo mundo. E é isso que ele faz. Ele aniquila todos os novatos sem esforço nenhum. E a equipe de TV fica impressionada com isso, realmente. Ninguém chega perto da habilidade que o Hoshina tem com as espadas. Isso é o esperado de um dos clãs mais proeminentes da família de Kansai. Falando nisso, Hoshina, por que você se alistou por aqui e não em Kansai? Tem algum motivo especial? E o Hoshina responde a essa pergunta aí dessa TV. E sim, eu fui transferido por causa da Mino. E a equipe de TV continua perguntando, então você tá fazendo seu nome por aqui, não é mesmo? Se alistando a Mina, que é uma das mais famosas. E o Hoshina diz que eles entenderam tudo errado. Mas antes dele explicar toda essa situação, chega a Shinomiya pedindo para que lute com ela. E dessa vez, parece que o Hoshina encontrou pelo menos um adversário que possa dar um pouquinho mais de trabalho. Ela não é somente boa com as armas, mas também é muito boa com as espadas. A pose dela já demonstra isso e talvez ele tenha um pouquinho mais de dificuldade com ela, porém eu acredito que ele não venha a perder para Shinomiya não. Isso porque antes da gente ver o resultado dessa batalha, a gente passa para o passado do Hoshina, quando ele ainda não estava alistado na terceira divisão. Hoshina chegou até Tóquio na terceira divisão para uma espécie de partida de Kendo, de boa vontade ali com a terceira divisão, e ele vai ficar por um mês nesse local. Ele encontra lá o professor de Kendo do local e o instrutor diz que já não está na sua melhor forma e que ele se planeja aposentar em alguns tempos aí, porque ele já tá velho, né? Por isso ele pergunta justamente pro Hoshina, pô, você não quer aí nos ajudar e meio que me substituir aí? Hahaha, eu posso considerar, senhor. E com essa fala do instrutor, vem novamente todas aquelas outras falas que ele ouviu durante toda a sua vida, pedindo para que o Hoshina vire um instrutor e não um membro da força de defesa que luta contra kaijus. Todo mundo consegue reconhecer a habilidade que o Hoshina tem com as espadas, mas a maioria acha que essa habilidade toda não é muito útil na força de defesa. Tanto o pai dele quanto o superior já pediram para que ele se transformasse em instrutor. Basicamente, os dois mais importantes da vida dele aqui estão pedindo para que ele saia e fique mais recuado lá na força de defesa, mas ele é um pouco mais mal criado do que o normal, né? Mais cabeça dura. Ele não irá admitir isso daí facilmente. Enquanto ele estava perdido nos seus pensamentos, Capitão Ashiro, Amino Ashiro, pede para ver o Hoshina e o Hoshina vai lá encontrar a Mina. Ele agradece por o receber mesmo tendo uma agenda lotada e a Mina em contrapartida também elogia lá e diz que aprecia por ele ter conseguido tempo também para vê-la. Hoshina então fala, não se preocupa não, porque eu tô com tempo de sobra. Tava até mesmo pensando em dar uma visita aí em Tóquio antes de voltar para casa, mas enfim, o que você queria falar comigo? E a Mina diz que viu o treinamento do Hoshina e ela observou de longe, mas ela pode dizer que a habilidade nas espadas do Hoshina é realmente surpreendente. E ele fala, muito obrigado. E ele já está esperando que ela fale justamente o que todos falaram para ele, para que ele se afaste e vire um instrutor e não um membro da força de defesa, que é onde a maioria das pessoas acreditam que o Hoshina possa utilizar ali melhor das suas habilidades com a espada. Mina então continua. Soshiro Hoshina, eu ouvi que você é realmente muito bom nas espadas. E ele confirma, é verdade. Ao mesmo tempo, ele já vem pensando, cara, lá vem de novo. Você deveria desistir. E quando ele ainda estava pensando que ela diria, que ela pediria para desistir, a Mina vira e diz que precisa de suas habilidades. Você se juntará à minha força, Hoshina? Isso pega o Hoshina completamente desprevenido, que fica completamente surpreso. E ela diz que não pode ignorar a possibilidade de kaijus menores acabarem entrando no campo de batalha e ela não é tão boa assim com espadas. Ela diz que até mesmo não consegue lidar com uma faca de cozinha. Por isso, ela precisa de alguém
que limpe o caminho para que ela possa atirar. E ela está pedindo a ajuda do Roshina para isso. Até agora, ninguém disse isso para ele, incluindo o pai do Roshina. Mas eu acredito que, por ele ter ouvido todo mundo falar que ele não era grande coisa, ele ainda fica com um pé atrás. E não dá resposta assim de cara, fica achando que a Roshina vai rir da cara dele. E por isso ele tende a recusar a proposta da Mino. Mas antes que ele pudesse de fato recusar, vem um sinal de emergência Kaiju. E juntamente com esse sinal, vem outro oficial alertando sobre isso. No caso aqui, ele vem reportar que a invasão são os Kaijus menores, do nível Onjo, mas que são bastante. Mina está alerta, já tomando todas as providências. Roshina diz que essa é uma situação um pouco indesejada, justamente agora que a divisão está se estruturando, mas eles não se importam com isso, os Kaijus não se importam e eles precisam agir. Mina está agitada, um pouco preocupada, e por isso Roshina diz que pode também ajudar de alguma forma. Mas aquele oficial que estava ali atrás, que veio para dar a mensagem, fica um pouco encabulado. Ele fala que o Roshina é apenas uma pessoa que veio a viagem a trabalho, a negócio. Ele não é dessa divisão. Mas o Roshina diz que trouxe as suas armas e também o seu traje, então ele pode fazer alguma coisa. Esse oficial aí não tá muito satisfeito com essa desculpa não, mas a Mina agradece e diz que ficará extremamente contente com a ajuda do Roshina. Esse oficial ainda retruca, diz: pô, capitã, você tem certeza? Essa é uma operação bem perigosa e a gente nem sabe ainda a fortitude dos Kaijus, você tem certeza? E ela responde que ele é um combatente experiente, então ele com certeza lidará e nos ajudará com esses negócios. Certo, Roshina? Está tudo certo? E ele responde que sim. Quando se trata em neutralizar Kaijus menores, não há ninguém melhor do que eu. Terminando assim o primeiro capítulo da história, o lado B de Kaiju número 8. E bom, galera, essa daqui é a primeira parte, vão ter outras, então você se inscreva aqui para não perder todos os capítulos que eu vou trazer aqui da história do Roshina e dos outros, então é importante que você se inscreva. Aos poucos eu vou lançar aqui porque são capítulos grandes, mas com certeza toda semana provavelmente eu venha a lançar um desses capítulos. Se inscreva aqui para não perder nenhum, beleza? Mas eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!